provas bíblicas que o CG está errado em ostracizar os que abandonam a JW.org. A Bíblia diz que nós não devemos ir além das coisas escritas. E a Bíblia diz que Demas abandonou o apóstolo Paulo porque Demas amava mais o sistema de coisas. Mas a Bíblia não diz que o apóstolo Paulo mandou os cristãos ostracizarem Demas devido a isso. Veja 2 Timóteo 4:10 e 1 Coríntios 4:6. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Se o apóstolo Paulo imitava Cristo, e Cristo ensinou que se cumprimentarmos apenas os nossos irmãos, o que fazemos de extraordinário? Veja Mateus 5:47. É óbvio que o apóstolo Paulo cumprimentava aqueles que não eram nossos irmãos de fé. E se Demas não era mais irmão de fé de Paulo, obviamente Paulo cumprimentava Demas. Portanto, Paulo não ostracizava Demas e nem mandou ostracizar a Demas só porque Demas o abandonou, pelo fato de que Demas amava mais o sistema de coisas. Judas Macabeu era um judeu que se apostatou dos ensinos de Jeová e tentou enfrentar os exércitos pagãos, causando a morte de milhares de judeus devido à sua revolta contra tais exércitos pagãos. Mas nem por isso o CG mandou rasgar ou queimar os livros do Macabeus e nem por isso deixou de se apoiar historicamente nos livros de Macabeus, que são chamados de livros deuterocanônicos. O rei Salomão se apostatou de Jeová, mas nem por isso o CG mandou rasgar ou queimar os livros bíblicos escritos pelo rei Salomão, como Provérbios, Eclesiastes e Cânticos do rei Salomão. Todavia, o Raymond France, que fazia parte do CG da JW.org, escreveu vários livros a mando do CG, Ajuda ao Entendimento da Bíblia e Comentário à Carta de Tiago. Depois que o Raymond France abandonou a JW.org, o CG mandou os anciãos queimarem os livros Ajuda ao Entendimento da Bíblia e o livro Comentário à Carta de Tiago, escritos pelo Raymond France dentro da JW.org, e depois, Raymond France escreveu mais 2 livros: Crise de Consciência e Em Busca da Liberdade Cristã. E o CG passou a desassociar qualquer testemunha de Jeová que ousasse citar o nome destes 2 livros escritos por Raymond France. Como veem, é uma grande contradição a atitude do CG em relação aos que abandonam a JW.org. Pois o CG usa os livros dos apóstatas Judas Macabeu e usa os livros escritos pelo apóstata rei Salomão, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão, porém, ostraciza os livros do Raymond France. Temos também o exemplo bíblico cristão do filho pródigo, o filho que abandonou o pai e depois de muito tempo, voltou para a casa do pai. Seu pai o ostracizou? Não. A Bíblia diz que quando seu pai o avistou, seu pai correu ao seu encontro, o abraçou, colocou um anel no dedo do seu filho e mandou fazer uma festa em homenagem ao seu filho que voltou para sua casa. Com tal atitude, o pai do filho pródigo mostrou que o perdão deve ser imediato, e as consequências do perdão devem ser imediatas, e não ostracizadoras como a JW.org tem feito com os que abandonam a JW.org. Em posse destas provas acima mencionadas, qual é a sua conclusão sobre o ostracismo que o CG da JW.org emprega contra os que abandonam esta seita chamada JW.org?